canal Solum Carmelita. Estou aqui depois de ter gravado um vídeo e o áudio simplesmente ter parado de funcionar. Tanto que eu nem estou com o microfone aqui, eu não sei o que aconteceu com o microfone. Obras do acaso. Então vamos lá. O que falaremos nesse vídeo? As leituras espirituais podem nos ajudar muito para conseguir ter uma união e um aperfeiçoamento na nossa vida de oração. Nos ajudar a rezar, a contemplar, a meditar. E como que podemos fazer isso? Vamos pensar na vida de oração e na vida dos santos. Podemos ver na história de muitos santos que o principal fator, o que deu impulso para eles ajudarem a se converter foi através de leituras espirituais. Podemos ver a história de Santo Inácio de Loyola, que após um ferimento de guerra grave, ele ficou acamado, então ele não tinha o que fazer, deram livros espirituais para ele, deram a Bíblia, e a partir disso ele quis mudar de vida totalmente, se desapegar das coisas e ser um guerreiro de Nosso Senhor. Eu espero que estejam me ouvindo bem, eu vou tentar melhorar o áudio na edição. Bom, quem mais? Santa Teresa de Ávila, ela teve duas conversões principais. A primeira delas foi quando ela era mais jovem e ela estava doente, e o tio dela deu um livro para ela ler enquanto ela estava acamada, e esse livro também ajudou ela a querer melhorar a sua vida de oração. Foi um grande impulso para ela melhorar a vida de oração dela. Assim também com nós, meros leigos que ainda não estamos na santidade, devemos buscar. Porque como no meu último vídeo eu comentei sobre vocação, muitas pessoas vieram nos comentários falar que ainda estão perdidas, que estão desoladas, pois não sabem qual que é a vocação, ou que tentaram uma vocação e não deu certo. Isso pode acontecer com todos nós. Já aconteceu comigo. Então, não que eu seja um exemplo para nada, mas a leitura espiritual me ajudou muito na minha conversão, e se vocês verem relatos de outras pessoas que se converteram, também podem ver que elas leram muito antes de começar a seguir alguma coisa, uma evangelização, por exemplo. Então, vamos lá. Leituras espirituais que eu estou fazendo atualmente e que podem ajudar vocês. O primeiro que eu gostaria de recomendar é esse aqui. Se chama Vida Oculta em Deus e os Princípios da Vida Interior. O título é bem claro. Ele vai ajudar você a ter um norte. Esse livro não tem como você não grifar alguma coisa, porque tudo nele é importante e tudo é anotável e estudável de fazer. Nele foca principalmente a mortificação do coração, a renúncia à vontade própria, a nossa desordem, a nossa luta contra os pecados. Elas são a base da vida interior. Começamos assim, depois vai crescendo. E a partir desse crescimento tem outro livro, que é Os Três Caminhos da Vida Espiritual, de São Boaventura. Esse livro eu encontrei por acaso numa feira de livros, muito baratinho, muito pequenininho, mas ele é edificante e de uma forma assim incrível. Nele fala o que? A base da vida espiritual, eu não vou ler aqui, eu vou ler pelas minhas anotações. Outra dica importante para o católico que quer estudar: faça anotações escritas à mão. Não foque tudo na internet e nos meios tecnológicos, tá? Porque eles falham. Então, sobre a vida espiritual, que são esses três caminhos, quais são esses três caminhos? Eles são baseados na Santíssima Trindade.
tudo na criação, se você vê tem algum padrão, e o padrão da nossa vida espiritual, também baseado em 3 coisas, segundo São Boaventura. Então, seria a via de purificação, iluminação e perfeição. Para passar pela via de purificação, você tem que ter o quê? A medicação, a renúncia dos seus pecados. A iluminação, a vida de oração. Você tem que conversar com Deus, você tem que ter uma amizade com Deus, e isso eu vou ligar com outro vídeo sobre vocação. Por quê? Só podemos saber a nossa vocação se você tem pense na cruz. A cruz, ela é vertical e horizontal. Antes de você ir para horizontal, que é a questão de servir ao próximo, amar o próximo, evangelizar o próximo, você tem que ter a ligação vertical, você e Deus. Deus aqui em cima, você aqui embaixo como criatura, renunciando o seu egoísmo, renunciando as suas vontades que são deturpadas, o seu pecado, os seus erros, seus apegos, para se unir ao Criador. E nessa união, aí sim você vai descobrir qual que é a sua vocação, porque aí você vai estar em plena união com Deus. Claro, não precisa esperar, você pode ir seguindo, mas isso é em outros casos. E um detalhe, algumas pessoas no vídeo anterior pensaram que eu estava falando de vocação profissional. Não tem nada a ver com vocação profissional, tá, pessoal? Não é vocação profissional, é vocação espiritual, que é a favor da igreja e a favor do reino de Deus. Não é profissional, tá? Não tirei isso da cabeça de vocês. Então anotem, tá? Anotem esses livros também, que são importantes. E outra leitura que eu vou recomendar, Filoqueia. Esse livro é bem conhecido, é um clássico da espiritualidade cristã, escrito também por um santo, São Francisco de Sales, que eu não tinha ideia do que se tratava a Filoqueia, eu nem sabia o que significava a palavra Filoqueia. Então, não vou falar o significado para deixar curiosidade para vocês lerem mesmo, mas esse livro fala o quê? Sobre a vida devota. Como um católico deve ter uma vida devota e os caminhos, os passos para isso. E tudo é unido e leva a gente a pensar na espiritualidade carmelita. Porque os carmelitas, eles também pregam muito a contemplação, a oração mental, o silêncio, a renúncia, para que, a partir disso, as pessoas, aí sim, você pode evangelizar as pessoas, somente se você passar por isso. E falando do Carmelo, que é o que foca aqui o meu canal, eu tenho um amigo carmelita, e ele me recomendou muito, ele me enviou um PDF desse artigo chamado Mística do Carmelo. Ele está incompleto, mas eu acredito que na internet tenha ele completo. Na Mística do Carmelo também fala as mesmas coisas que fala esses 3 livros, só que focado na espiritualidade do profeta Elias, que foi quem iniciou, que estava lá no Monte Carmelo e iniciou os eremitas do Monte Carmelo. E o que eles faziam então? O foco é a união da vida contemplativa e ativa, mais focada na vida contemplativa, porque se você não tiver, como eu falei, a vida contemplativa, que é você e Deus, você não vai poder ter a vida ativa dos santos, de fazer caridade, tudo, porque se você não tem amor a Deus, você não vai ter amor ao irmão. Se você não ama a si próprio, você não vai amar o irmão. E é uma escadinha, né? Primeiro você ama Deus, depois a si mesmo, porque Deus que te criou, e assim, amando Deus e a você, você ama o próximo. Espero que isso tenha ficado claro.
principalmente na questão da vocação, para quem está perdido. É como se fosse uma continuação do vídeo passado, interligado. Essa parte tudo bem, ok? Vocês descobriram quais que são minhas leituras atuais. Agora eu vou dar algumas dicas de como ler e fixar o que você leu. Porque não adianta você ler vários livros e ler só palavras, sem meditar e fixar aquilo que você leu. O que você vai fazer então? Você vai pegar um livro, pode ser também a Bíblia, também é um exercício que Santo Inácio falava para fazer, né? A Lectio Divina. Você vai ler um parágrafo, um capítulo, vai ver as partes que mais importam, você vai ou grifar no livro ou escrever num caderninho. E assim, meditando, contemplando, você vai rezar. Você vai rezar aquilo que você leu. Você vai contemplar aquilo que você leu. Isso somente com leituras espirituais. Se você lê, não sei, vocês estão aqui em cima da minha coleção de Senhor dos Anéis. Um livro assim de fantasia, não tem muito o que você contemplar, apesar que Tolkien ele faz várias ligações espirituais. Mas mesmo assim, para sua leitura espiritual dar frutos, porque é uma sementinha, como na parábola do semeador, você vai regar como? Meditando, contemplando e rezando em cima daquilo que você leu. Bom, espero que tenham gostado do vídeo e que tenha ajudado de alguma forma. Não se desespere se você ainda não encontrou o caminho. Se una a Deus agora. Eu sempre falo isso porque é o importante. Siga a Deus agora. Seja santo agora.